Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do programa Luz na Penumbra. E hoje, mais uma vez, nós vamos dar continuidade a esse estudo no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Dessa vez, Kardec não traz nenhum caso de previsão, não traz nenhuma mensagem da espiritualidade, mas ele traz algo que foi fundamental, e ele próprio diz isso no texto. 1º de abril de 1858, Fundação da Sociedade Espírita de Paris. Vamos então à leitura do texto. Diz Kardec: se bem não haja aqui nenhum caso de previsão, menciono, para conservá-lo em lembrança, o da fundação da sociedade, por motivo do papel que ela representou na marcha do espiritismo e nas comunicações a que deu lugar. Havia cerca de 6 meses eu realizava em minha casa, a Rua dos Mártires, uma reunião com alguns adeptos às terças-feiras. A senhora E. Dufour era a médium principal, conquanto o local não comportasse mais de 15 ou 20 pessoas, até 30 lá se juntavam às vezes. Apresentavam grande interesse tais reuniões pelo caráter sério de que se revestiam e pelas questões que ali se tratavam. Lá, não raro, compareciam príncipes estrangeiros e outras personagens de alta distinção. Nada cômoda pela sua disposição, a sala onde nos reuníamos se tornou em breve muito acanhada. Alguns dos frequentadores deliberaram cotizar-se para alugar uma que mais conviesse. Mas então fazia-se necessária uma autorização legal, a fim de se evitar que a autoridade nos fosse perturbar. O senhor Dufour, que se dava pessoalmente com o prefeito de polícia, encarregou-se de tratar do caso. A autorização também dependia do ministro do Interior. Coube então ao general X, que era, sem que ninguém o soubesse, simpático às nossas ideias, embora sem as conhecer inteiramente, obter a autorização. Esta, graças à sua influência, pôde ser concedida em 15 dias, quando, de ordinário, leva 3 meses para ser dada. A sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída e passamos a reunir-nos todas as terças-feiras no compartimento que ela alugara no Palais Royal, Galeria de Valois. Aí esteve 1 ano, de 1º de abril de 58 a 1º de abril de 1859. Não tendo permanecido lá por mais tempo, entrou a reunir-se às sextas-feiras num dos salões do restaurante Dois, no mesmo Palais Royal, Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou num local seu, a Rua e Passagem Santa Ana, 59. Formada a princípio de elementos pouco homogêneos e de pessoas de boa vontade que eram aceitas com facilidade um tanto excessiva, a sociedade se viu sujeita a muitas vicissitudes que não foram dos menores percalços da minha tarefa. Bom, vamos começar pelo fim, essa questão de formada a princípio de elementos pouco homogêneos e de pessoas de boa vontade que eram aceitas com facilidade um tanto excessiva.
Então, Kardec aqui falando a respeito desse excessivo, digamos assim, essa facilidade, como ele mesmo diz, excessiva, que permitia que qualquer pessoa pudesse integrar então a Sociedade Espírita de Paris. É óbvio que aqui o que a gente percebe em Kardec é um cuidado muito grande com as pessoas que iam participar de reuniões onde seriam inclusive discutidos os destinos do movimento espírita, discutidos também como seriam feitas as reuniões para se avaliar, por exemplo, a Revista Espírita, para se estudar os livros, no caso aqui somente o Livro dos Espíritos, e a partir daí todos os outros livros que viriam a compor a codificação kardeciana. É uma preocupação de Kardec e é uma preocupação que todos nós devemos ter. Hoje eu conversava com um amigo e ele dizia que no centro que ele frequenta não são aceitas pessoas nas reuniões mediúnicas que não tenham realmente um conhecimento, vamos dizer assim, um melhor conhecimento da doutrina espírita, da codificação e, claro, da mediunidade. Qual é o grande propósito de não se aceitar que as reuniões mediúnicas sejam abertas, de não se aceitar não, vamos trocar essa expressão. Qual é o objetivo de não se permitir que pessoas que não tenham um conhecimento, que não tenham uma experiência já na mediunidade, nas reuniões mediúnicas? O problema grande de aceitar as pessoas nas reuniões mediúnicas é que ali na reunião mediúnica nós precisamos de um pensamento homogêneo. O que são pensamentos homogêneos? E Kardec fala aqui de que o grupo estava sendo formado a princípio de elementos pouco homogêneos, com pensamentos distintos, com ideias distintas. Então, quando você está numa reunião mediúnica, voltando então para a reunião mediúnica, precisamos que os pensamentos eles sejam pensamentos que se unam, que se agreguem, que façam parte. Por exemplo, uma vez, conversando com os amigos, numa reunião de estudos, nós falamos que quando alguém faz uso da palavra para trazer para nós, no início de uma reunião mediúnica, a página inicial, uma outra pessoa, às vezes a própria pessoa que leu a página inicial, faz uso da palavra para nos trazer a prece, nós precisamos, todos que estamos ali naquela reunião, focar naquilo que está sendo dito na página inicial, refletindo cada uma das palavras, cada uma das, às vezes, advertências, às vezes instruções, enfim. E também na hora da prece. E aí a pessoa falou, mas como assim na hora da prece? Você precisa, na hora da prece, repetir mentalmente aquilo que está sendo dito pela pessoa que está fazendo a prece. Ah, mas eu achei que eu pudesse fazer uma prece em paralelo, pedir a Deus e tal. Eu falei, olha, aquela pessoa que está fazendo a prece é a portadora da prece, em palavras. Todos os outros devem seguir mentalmente o que aquela pessoa está dizendo. Porque aí você, com o teu pensamento junto com todos os outros e junto com aquela pessoa que está expressando a palavra, a prece através da palavra, nós então estamos engrossando, digamos assim, aquele pensamento, né? E quando você fortalece esse pensamento, a tendência é que as coisas fluam muito melhor. Ao contrário, muitas vezes você pode admitir curiosos na reunião. E aí o curioso está ali por mera curiosidade. Não está ali para somar, não está ali para ajudar,
E as pessoas que estão dentro de uma reunião mediúnica precisam estar ali, compondo aquele grupo para ajudar espíritos a se melhorarem, espíritos a entenderem o que está acontecendo com eles, espíritos a não mais se utilizar da chamada obsessão, ou seja, desistir da chamada vingança, né, que eles vêm para se vingar daqueles que no passado fizeram alguma coisa de errado com eles. Então a gente precisa realmente restringir a entrada das pessoas. É claro que Kardec aqui fala da sociedade como um todo, é como se fosse uma instituição espírita. Ele não está dizendo aqui das pessoas que poderiam eventualmente participar ou até frequentarem as reuniões de estudo, as reuniões que pudessem ser abertas. Ele está falando de elementos que faziam parte da instituição, e isso é algo muito mais sério. Agora, tem uma curiosidade sobre esse trecho que eu acabei de ler, e eu estive em Paris uma única vez. Foi uma coisa muito interessante, porque eu fui a trabalho para a Inglaterra, e de lá, então, eu consegui foram 3 ou 4 dias em Paris, e quando eu estava programando, eu fui até uma agência de viagens para reservar um hotel em Paris. Eu não conhecia absolutamente nada em Paris, eu continuo sem conhecer, né, porque eu passei muito pouco tempo, mas eu queria alguma coisa que eu pudesse fazer, né, algum local, algum hotel que eu pudesse fazer algumas visitas, né, conhecer a pé, porque eu gosto muito de andar. Então essa seria uma ótima chance de pelo menos conhecer alguma coisa ali. Eu tinha vontade de conhecer os locais onde Kardec esteve. Fui ao cemitério Père Lachaise, onde está o túmulo de Kardec, mas eu tinha vontade realmente de ver alguns locais que fizeram parte do Espiritismo. Eu vou falar já sobre isso, mas eu quero lembrar que você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Estamos no estudo do livro Obras Póstumas, capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Kardec aqui falando a respeito da Sociedade Espírita de Paris, ou Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então eu falava que eu estive em Paris, eu pedi para a pessoa na agência de turismo reservar um hotel, claro, o mais em conta possível, né? Afinal de contas, é uma cidade cara e a gente não está aí com muita grana normalmente para gastar. E aí a pessoa reservou o hotel, eu cheguei em Paris, eu cheguei já no início da noite em Paris, e aí eu fui pro hotel, tudo certo. No dia seguinte acordei cedo, tomei café e fui então fazer a minha exploração. Eu elaborei uma espécie de técnica, né, na minha vida. Eu viajei muito, fiquei em locais onde eu não conhecia. Então eu sempre faço assim, eu pego e dou uma volta no quarteirão e vou observando bem o que está ali à minha volta. Vou verificando lojas, enfim, locais onde eu possa realmente me encontrar caso eu me perca. Ainda mais numa cidade que eu não falava a língua, né? Eu não falo francês, mal eu dou bom dia, etc e tal. A gente fala inglês, e, enfim. E então você tem que conhecer, tem que fazer essa espécie de reconhecimento do local. Quando eu comecei a dar a volta no quarteirão, que eu fiz, eu primeiro fui saí do hotel, fui para a esquerda, fui até a avenida principal, dobrei à esquerda de novo e dobrei à esquerda de novo. Quando eu estou voltando, quase já fechando esse quarteirão, eu vi de frente o quê? O Palais Royal. Depois é que eu fui me ligar no nome do hotel.
o nome do hotel que eu fiquei, Timotel Palais Royal. E eu fiquei assim tão impressionado, bem impressionado, que eu falei, meu Deus, eu vim exatamente para o ponto onde a Sociedade Espírita de Paris foi fundada. O primeiro local onde ela passou a existir, claro, fora da casa de Kardec. E aquilo me deixou, além de espantado, muito feliz. Eu comecei a olhar e comecei a identificar os locais. Claro que não tem mais nada a ver com o Palais Royal daquela época de Kardec, mas ele continua do mesmo jeito, construído da mesma forma. Fui até a passagem de Saint-Denis, né, que é onde em abril de 1860 foi a sede, né, a partir daí foi a sede oficial da Sociedade Espírita de Paris. E outros lugares mais que eu fui conhecendo, fui observando. Então eu queria fazer esse parênteses para mostrar para vocês como é interessante, né, quando você tem a possibilidade de estar num local e esse local ser onde foi realmente elaborada, trabalhada a codificação que hoje faz com que a gente fique muito melhor do que antes, quando a gente não tinha conhecimento da doutrina espírita. Hoje, graças a Deus, essa doutrina nos dá força, nos dá esperança, nos mostra que vale a pena todo e qualquer sacrifício para que possamos divulgar essa doutrina e cada vez mais chegar a corações que estão precisando muito dessa mensagem consoladora, reveladora, inspiradora, encorajadora da doutrina espírita. É por isso que é tão importante, a gente tem aí uma campanha emergencial da Rádio Rio de Janeiro por ter caído, né? Houve uma queda de 40% na arrecadação, então a gente está com essa dificuldade de conseguir recursos para que a Rádio Rio de Janeiro possa continuar levando essa mensagem consoladora, esclarecedora, encorajadora para mais e mais pessoas. Então eu aproveito até para pedir que vocês possam existe uma vaquinha, entrando no site da Rádio Rio de Janeiro, você vai saber como colaborar, radioriodejaneiro.digital, e vamos juntos levar realmente essa doutrina cada vez mais longe, cada vez a mais pessoas que necessitam da doutrina. Nós queremos dizer também que nessa minha passagem por Paris, coisa muito interessante é que é como se a gente se sentisse em casa. Talvez nós tivéssemos passado por lá ou tivéssemos vivido lá de alguma forma, e isso faz com que a gente se sinta realmente em casa. E foi tanto que inicialmente eu saí de Londres, fui para Paris e não estava querendo ir para Paris, mas naquele momento eu queria vir para casa, mas só que aí eu falei, não, eu já reservei, já está tudo certinho, eu vou a Paris, vou lá conhecer, passo esses 3-4 dias lá e depois vou embora para o Brasil e está tudo certo. E eu cheguei então sem vontade de ir para Paris naquele momento, mas depois foi uma coisa tão extraordinária. Talvez eu não tenha estado lá, mas pelo simples fato da codificação da doutrina espírita ter sido elaborada naquele local, naquela cidade, principalmente naquele espaço onde eu estava, isso me deu uma certa emoção, uma sensação de estar em casa, uma sensação de prazer por poder conhecer aquele local. Então muitas pessoas inclusive falam, mas você foi no cemitério Père Lachaise, por quê? Você não é espírita? Você não sabe que ali só estão restos mortais e de tanto tempo até não deve ter mais nada, só cinza e tal? Sim, sei, mas olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, como muitas vezes amigos meus dizem.
Sei perfeitamente que Kardec não está ali, que os outros que têm o seu túmulo não estão ali, é óbvio, talvez muitos daqueles estejam encarnados nesse momento, mas a questão nesse caso do cemitério, curiosidade. E eu me lembro de ter feito um vídeo, na época já tinha o Facebook, né? Foi em 2014, de janeiro para fevereiro de 2014, e eu me lembro de ter feito esse vídeo falando, olha só, tanta suntuosidade, porque é um cemitério bonito, tem muitos túmulos que são túmulos muito imponentes, né? E aí a gente fica olhando aquilo e fica pensando assim, nossa, e aí? Né? Isso tudo aqui para nada, né? A parte material, para quê? Ter tanta imponência. E a gente faz essa reflexão lá em Paris, lá no cemitério Père-Lachaise. Enfim, foi uma experiência muito, muito boa, muito gratificante. Eu gostaria muito de um dia poder retornar, poder ir com outros irmãos estudiosos da doutrina espírita e a gente poder andar por aqueles locais e uma espécie de revivescência, né, daquela paisagem, daquele local, daquela atmosfera que não é mais, claro, a atmosfera que Kardec respirou há mais de 150 anos. Mas é algo que faz com que a gente faça uma espécie de viagem no tempo e pense assim, caramba, como era a vida naquela época. Passando numa daquelas pontes ali sobre o rio Sena, lembrei-me de uma passagem onde Kardec deixa um livro, o Livro dos Espíritos, ali no parapeito da ponte, e aquele livro ajuda uma pessoa a não se suicidar, porque era um grupo grande, um número elevado de pessoas que se suicidavam ali no rio Sena, pulavam da ponte e aí as águas levavam as pessoas, afogando-as, né? E Kardec, então, com esse gesto, deixando o livro ali, ele consegue salvar, se eu não me engano, uma ou duas pessoas, enfim. E aí a gente, passando por uma daquelas pontes ali, volta à memória esse caso e várias outras coisas que ocorreram, que a gente sabe da história. Então é muito bom, é muito importante até que a gente faça essa espécie de viagem, né? Eu inclusive faço uma comparação, é óbvio que não é uma comparação correta, mas lembra de quando eu fui visitar a terra dos meus pais, a aldeia da minha mãe lá em Portugal, a aldeia do meu pai. E aí você fica vendo assim onde meu pai trabalhou, minha mãe trabalhou, nas minas lá do norte de Portugal. E aquilo ali fica na memória, né? Como era, como foi a vida deles. A mesma coisa, novamente, mal comparando, né? Mas a mesma coisa acontece quando a gente pode ir, por exemplo, a Paris e visitar esses locais onde Kardec pisou, onde Kardec andou, onde Kardec sofreu, inclusive, né? Porque sofreu bastante esse missionário de Jesus. E é isso. Vamos dar continuidade na próxima semana a esse estudo. E agora vocês fiquem na companhia de Antônio de Pádua e Marta Batista com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dentro do programa Luz na Penumbra. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até lá. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está iniciando o seu capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Para realizar essa tarefa, está aqui conosco o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, que sob a supervisão técnica do querido Pablo, vai então desenvolver esses estudos e nos auxiliar a refletir sobre eles. Então, eu vou dar boa noite, Antônio, e pedir que ele inicie as suas reflexões sobre esse tema, Meu Reino Não É Deste Mundo, e especificamente sobre os itens 1 e 2 que tratam da vida futura. Olá, Antônio. Oi, Marta. Eu penso, quer dizer, quando a gente vai ler o título deste capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, em princípio, dificilmente a gente vai fazer alguma ligação desses dois reinos, digamos assim, né? O reino comum e o reino que Jesus diz pertencer, alguma coisa a ver com vida futura ou tempo indeterminado para a gente progredir e realizar as coisas que precisam ser realizadas. Não dá essa impressão. É como as parábolas de Jesus. A gente lê de cara e não percebe exatamente o que está por trás em termos de moralidade, de ensinamento na parábola. Aqui não é uma parábola, mas é uma frase de um diálogo dele com o Pilatos, e que Kardec pegou para fazer essa referência, essa ligação com a existência de uma vida futura para nós. Então vamos tentar entender o raciocínio de Allan Kardec, que eu considero brilhante, para nos trazer essa explicação. Então, o meu reino não é deste mundo. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então é aquela, digamos, aquele sentido paralelo, né? Pilatos está se referindo a Jesus no plano material, do plano terreno. E Jesus está mostrando a Pilatos, se referindo a um outro plano, um outro espaço para o seu reino. Então, quando Pilatos pergunta: Tu és o rei dos judeus? Pilatos está se referindo ao reino mundano. E como Jesus diz que, não, o meu reino não é deste mundo. Pilatos diz: Bom, mas então tu és rei. Achando que Jesus era um rei como era um César, ou como era Herodes, porque a cabeça dele era aquela, ele não tinha conhecimento disso. Mas Jesus está falando de um outro reino, né? É como a parábola daquela dos trabalhadores da última hora. Jesus está falando no trabalho da vinha, para nós pensarmos que é na vinha, mas ele está se referindo ao trabalho para o reino de Deus, para o trabalho para Deus. Então nós temos que entender essas duas faces da história. E Kardec percebe isso muito claramente, porque ele vem nos explicar que esse texto, essas palavras de Jesus, claramente dão sustentação para que nós creiamos absolutamente na vida futura, que eu considero um dos pilares para que facilitar o nosso entendimento das propostas da doutrina espírita. Eu considero são
capítulo 1 fala da lei, uma lei que vige em todo o universo. Esse capítulo aqui trata da vida futura. O capítulo 5 vai falar da justiça e o 6 a consolação. Então, para mim, esses 4 são sustentáculos. E se nós conseguimos perceber isso, nós vamos melhorar a nossa vida. Vamos começar a trabalhar para ter uma vida melhor. Sabemos que estamos enquadrados numa lei, que temos uma vida futura pela frente para resolver as nossas paradas, como se diz aí, mas estamos sujeitos à justiça de Deus, por causa da tal lei. Quer dizer, essa lei tem que ser justa, e a justiça é a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus não é inclemente, porque Ele nos enviou um Consolador, mudou Cristo como consolo para quando nós transgredíssemos a lei, não sofrêssemos tanto, pudéssemos pensar melhor, retornar, e usando o artifício da vida futura, pudéssemos acertar a nossa história. Então, se nós entendemos isso, nós vamos poder melhorar a nossa convivência conosco mesmo e com as outras pessoas que estão aqui. Que esse é o nosso objetivo, é viver bem, é progredir. Aí nós vamos entender que para viver bem temos que fazer o bem ao próximo, né? Então, eu considero isso aí a base da nossa doutrina. Então diz Kardec, por essas palavras Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Então nós realmente devemos estar preocupados com a vida futura. É um alerta que Kardec está nos dando aqui. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, como entendia o Pilatos, não compreendem ou se consideram pueris essas palavras de Jesus. Eles não entendem, como Pilatos não entendeu. E nós estamos entendendo agora porque Kardec vem nos esmiuçar essa história, nos trazer pronto para nós. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensino do Cristo, a razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. Primeiro a lei, depois já foi tratada da vida futura, como diz Kardec, está nos primeiros capítulos aqui desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois deve ser alvo de todos os homens, quer dizer, todos os homens têm que entender de que se trata a vida futura. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então, só o entendimento da vida futura, que ele considera até como um dogma, só isso pode justificar para todos as anomalias da vida terrena, ou seja, as coisas que a gente não entende por que estão acontecendo aqui, conosco e com outras pessoas, que para nós estão sendo injustiçadas, porque estão passando por situações dramáticas, a gente acha, mas isso é injusto, isso é uma anomalia. Então essas anomalias só podem ser explicadas através da vida futura, e isso faz uma harmonia com a justiça de Deus, e nós vamos estudar isso no capítulo 5. Sim. Entendeu? Então, eu considero fundamental aqui, para quem deseja, assim, entender o Espiritismo, usar esse parâmetro, que eu digo sempre a você, é a forma, para se enquadrar ali. Nós temos que enquadrar nesta forma. Lei universal, vida futura, justiça de Deus e a consolação. Nós fechamos esse quadrado e tudo tem que caber ali. Se não couber, não serve. Se qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer coisa que passar pela nossa cabeça, tivermos dúvidas, será que isso está certo, será que está errado, será que eu posso fazer, não posso fazer, tem que enquadrar nisso. Se enquadrar nisso, pode fazer tranquilo que você está de acordo com a lei de Deus. Agora, se não se enquadrar por algum motivo qualquer, sai fora. Esquece, porque vai dar zebra. Porque verdade. Esse parâmetro eu considero fundamental. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos,
a supremacia de sua nação e com vitórias sobre os inimigos. Ou seja, é uma cabeça do Pilatos. Os judeus achavam, tudo bem, tem a lei, eu vou obedecer à lei, e até hoje obedecem à lei, fielmente, mas acham que, ao atender à lei, eles vão receber benefícios terrenos. Eles não entendem da vida futura. Então, e por isso não vão conseguir explicar nada das anomalias, porque... Mas o fulano atende a lei de Deus, é um homem perfeito, atende tudo, segue todos os preceitos da Torá. Mas está com problema? Aí não tem como explicar. Falta aí a segunda parte desse quadrado que eu estou falando. Entender o que é a vida futura. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo, no qual a justiça de Deus segue o seu curso. Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo aí não. O meu reino, a justiça é pura, perfeita, não há anomalias. Esse reino aí, ô Pilatos, não é o meu reino. É esse o mundo que Jesus promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão a sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. Lá ele se encontra em toda a sua glória, para lá voltaria quando deixasse a terra. Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter. Os judeus entendiam que tinham que obedecer à lei, que Jeová era o Supremo, que Moisés mandou as leis, tinha tudo que os profetas ensinaram, mas e se desse uma zebra, desse um problema? Foi porque eu não obedeci à lei. Claro que nós sempre vamos desobedecer a lei de alguma forma, mas eles achavam que as benesses, os prejuízos eram todos nesta vida. E tinha gente, então, que por algum motivo não era apanhado pela lei, porque morria e não pagou nenhum problema das coisas que fez. Então essas anomalias não eram entendidas por ele. Mas se o Moisés viesse com mais esse pacote junto, aí eles iam dar um nó na cabeça, porque já foi complicado entender o Deus único. E Moisés piscou o olho, eles já foram adorar o bezerro de ouro. Lá na época lá do Elias já tinha lá os adoradores do Baal. Então, qualquer piscadela, eles já estavam com dificuldade de seguir o Deus único. Ainda vão inventar a moda Moisés de trazer vida futura? Não dá. Então, fez Jesus nos trazer essa ideia. Aí já começa a separar o entendimento judaico do entendimento cristão espírita. Não, dos outros cristãos já pensam parecido com os judeus. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não a compreenderiam. Vide o Nicodemos. Bastou ele falar alguma coisa, o Nicodemos já não entendeu nada e disse, mas tu que és um rei aqui, um professor em Israel, um homem das leis em Israel, não entende as coisas da terra, como é que eu vou lhe explicar as coisas do céu? Era um doutor da lei, o Nicodemos, né? E não entendia como é que o povão, os pescadores, coitados, iam entender. Então Jesus, ele veio com a parte final, que é a consolação. Ele primeiro trouxe a consolação dele, as curas, os exemplos, os ensinamentos, para o povo ganhar um gás, respirar, para poder, com o tempo, aprender tudo. Se ele chegar tentando impor logo o assunto, não ia ser. O povo estava sofrendo, Marta. Eles precisavam ser atendidos. Isso é a parte da consolação. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza da qual ninguém pode escapar. Todo cristão, pois, crê necessariamente na vida futura, mas a ideia de que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas é apenas uma crença, sem nenhuma certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Todos os cristãos, dependendo vamos dizer assim, do foco da sua seita cristã, ele entende a vida futura de uma maneira. Todos sabem que nós morremos aqui e continuamos em espírito. Eles sabem disso. Agora, o que acontece com o espírito depois que se liberta do corpo, com a morte, cada um fala uma coisa diferente.
depende da seita cristã, e elas vêm evoluindo, vêm se modificando, apresentando novos pensamentos, mas tudo porque por teimosia não querem aceitar a reencarnação, que vai ser tratado aqui no capítulo 4. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, quando os homens se mostraram bastante maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, não é uma hipótese. Torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois as testemunhas oculares que a descrevem em todas as suas faces, em todas as suas peripécias, de sorte que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais vulgar é capaz de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como imagina um país quando lê a sua descrição detalhada. Então ele está dizendo aqui, eu acho que Kardec está sendo um pouco otimista aqui em achar que está fácil para nós aceitarmos isso, né? Que as testemunhas estão vindo aí, estão dando... Os testemunhos que ele fala são os espíritos, estão voltando, falando, mostrando tudo. E não está sendo fácil, Marta, para nós. Verdade. Convencer as pessoas disso, né? Elas preferem, se fosse um artigo de fé, não, você tem que aceitar porque é assim, talvez as pessoas aceitassem. Mas esse método, nós mesmos sabemos que tem curta duração. Por isso que o Espiritismo prefere que a pessoa entenda o que está acontecendo para ela poder absorver o ensinamento. Ela tem que entender, por isso que eu proponho, vamos tentar estudar esses 4 pontos que eu estou falando, que são fundamentais para que a gente possa desenvolver todo o arcabouço que há no Espiritismo. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram são tão racionais que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo e que ela representa realmente a justiça de Deus. É aí que está. Quando você amarra, se Deus é justo, a vida futura torna-se um imperativo. Não há como haver justiça de Deus para quem não atende à sua lei, que nos falam aqui do capítulo 1, quem não atende à lei, o que acontece? Vai ficar sujeito à justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela tem que funcionar de uma forma, sem querer ser redundante, de uma forma justa. Claro. E do jeito que nós estamos vendo, não está justo. Nos nossos olhos, que enxergam pouco, a vida não está justa. Há um monte de incoerências, anomalias, injustiças, entre aspas. E a gente só vai encontrar explicação na justiça de Deus se houver uma vida futura. Ou melhor, várias vidas futuras. Sim. E para Kardec está muito claro. Ele está dizendo aqui, está claro, gente. Me perdoa, mestre Kardec, mas está claro para uma inteligência como a dele, né? Para a nossa inteligência aqui não está tão claro. Nós estamos tentando, né, Marta? Estamos tentando acompanhar o ritmo dele, mas... Exatamente, a gente até consegue entender intelectualmente o que ele fala, né? Mas justamente o entendimento e o passo à frente, que é conseguir colocar em prática, é que é um pouco mais complicado, né? É porque as pessoas já vêm com pressuposto. Sim. Então ela tem que se desfazer desse pressuposto em que ela acredita para passar a aceitar a vida futura. É. Isso é um complicador, porque a pessoa está anos e anos e anos pensando de um jeito. Isso. Aí mostra isso para ela, ela aceita como lógico, mas ela tem dificuldade de casos particulares, fica perguntando por que é assim, por que é assado. Eu entendo isso. Para mim não foi difícil, porque eu nunca tive esse pressuposto. Eu já fui criado aprendendo isso, então para mim sempre fez sentido. Se eu tivesse passado 20, 30 anos em um outro tipo de religião, outro tipo de pensamento, eu tivesse dificuldade de aceitar. É por isso que eu não gosto de me usar como parâmetro. Para mim foi fácil, mas não quer dizer fácil porque eu sempre vivi nisso. Mas as pessoas que vêm de outras correntes de pensamento, elas têm dificuldade, e eu entendo as dificuldades delas, né? Para pessoas como o próprio Kardec é fácil, né? Mas para a maioria das pessoas, não é que é difícil entender, é difícil desentender o que ela entendia antes. Desconstruir. É desconstruir aquilo. Isso aí. Aí que fica complicado. É verdade. Então é justamente, né,
o que a gente precisa, né, se trabalhar é de aprimorar esse entendimento, né, da vida futura, tentando, primeiramente, desconstruir uma possível visão que tenhamos tido no início da nossa reencarnação, e quem não teve uma outra visão sempre facilita, como é o teu caso, tá? Quer dizer, você não tem que fazer ainda o primeiro passo, você já vai para o passo seguinte, que é o passo de você tentar se esforçar em aprofundar o teu conhecimento sobre a vida futura, né? Se debruçando ali, porque aí você vai começar a entender a importância de você usar esse conhecimento já agora, nessa encarnação, para que, ao voltar para a erraticidade, né, depois dessa encarnação, você então vai só confirmar tudo aquilo que você aprendeu teoricamente. E isso vai te ajudar bastante, né, para que você coloque em prática aquilo que você deve fazer, que é seguir as leis divinas. Então, eu penso que esse fator complicador, as pessoas não podem usar como algo para desistir. Ah, não, está muito complicado, porque realmente é complicado quando você tem que desconstruir um paradigma, que é o paradigma da religião anterior, ou religiões, né? Às vezes a pessoa teve outras religiões, várias, 2, 3. Então, tem que desconstruir. Mas desconstruir não é só trocando de igreja ou de templo. É desconstruir filosoficamente, para que você realmente aceite a ideia de vida futura como a doutrina espírita apresenta. Porque a gente sabe que as outras religiões também apresentam a ideia de vida futura porque elas seguem Jesus. Mas é uma ideia de vida futura muito acanhada, né? Muito simplificada. E a gente sabe que é determinante para que a gente não cometa certos erros, quando a gente passa por uma prova difícil, é justamente você se alicerçar na vida futura. Porque você às vezes passa por provas dificílimas e que você aparentemente, a tua vida aqui nessa encarnação acabou. Não, acabou. Você está limitado, você tem várias limitações, não pode mais desfrutar, né, de tantas coisas que você gostava e que você usava como objetivos, e para você não errar de forma rude, né, e você deslizar de forma negativa, você vai precisar ter um alicerce. O alicerce é a vida futura. Olha, tudo bem, o que você não pode fazer agora, você poderá fazer no futuro. No futuro aí, vida futura no sentido de nova reencarnação. Então isso te ajuda não só a te consolar, como a também não cair, não resvalar para os graves erros, né? Então, aprofundar essa ideia, né, e desenhar de forma intelectual com bastante claridade e profundidade a ideia de vida futura é fundamental para a gente ter consolação e não errar gravemente. Então, por hoje nós ficamos por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.